Olá, Yuli, tudo jóia? Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Estou aqui me Tudo ajeitando. jóia. Tô só colocando aqui o nome da live e Hum, o dizer que vai estar no canal aqui também. Peraí. Do YouTube. Como está aí a quarentena? estamos aqui. A praia hoje foi liberada. Vamos ver, Ah, né? é? Hoje foi. A praia Aqui foi deu liberada. calamidade pública. O governador decretou calamidade. É mesmo, é? É, porque o entorno, o pessoal tá na rua como se nada tivesse acontecendo. E aí deu um boom assim. Boa noite, as pessoas que estão entrando. Bom, deixa eu só apresentar. A gente está fazendo live todas as noites aqui pelo Instituto, que é o Instituto Estelar. As lives ficarão disponíveis no canal do YouTube, que é o canal Adara Campos. Eu coloquei aí o telefone de contato para quem quiser se inscrever no grupo de estudo, que é todas as quintas-feiras do livro Simetria Oculta do Amor. E lá na BIOS tem o linkzinho do curso que me perguntaram ontem, que é o constelaçãodojudiciário.com.br. Hoje eu tenho a honra de receber o meu colega, meu admirado colega e amigo, e ao quem eu tenho muita admiração pessoal e profissional, o Dr. Yuli Roter. É Roter, né? Mesmo que fala seu nome. É, Rota. Roter. Ele é juiz em Alagoas, faz um trabalho muito bacana em audiências de família. Eu coloquei o nome audiências sistêmicas, mas a gente pode voar para qualquer canto. Então, bem-vindos, que o piloto sumiu, a gente vai iniciar as nossas conversas filosóficas Agora nesse ninguém sabe para bate-papo. nem a gente sabe para onde Ninguém sabe vai. para onde vai. A gente começa a falar e se empolga. Mas na última conversa que a gente teve, eu coloquei o mesmo tema porque a gente começou, mas não esgotou o tema, porque realmente é um tema muito amplo, que é falar do uso desses princípios sistêmicos nas audiências, com o operador do direito, na formação dos operadores. A gente falou também um pouquinho de memórias que atuam em conflitos, falamos de traumas, né, desde aqueles ali intrauterinos. Inclusive, já agradecendo, Yuli, a sua participação e também o convite, né, para participar do congresso. Fiquei muito honrada de estar ali fazendo a abertura de fechamento e dizer que é sempre uma alegria falar contigo. Vou passar para você se apresentar para o pessoal. Ah, sim, sim. Obrigado, Adara, por esse convite. Sempre é bom. Nossas conversas são ótimas, porque você tem um nível intelectual muito alto. E aí isso é bom, porque a gente conversa num nível desafiador, né? Vamos realmente na essência do direito sistêmico, né? E isso é muito bom. E eu gostaria também de falar que a Dara, ela foi, mas a gente pode falar isso até um pouco mais tarde ou agora. A gente está promovendo um congresso um congresso de direito sistêmico. Eu botei direito sistêmico fraternal, porque aí por que você botou fraternal? Tendo em vista que nós olharmos o ser humano como ele é, como e notadamente no que tange a questão de respeitar o ser humano dentro da sua singularidade, dentro do direito. E aí, nessa singularidade, olha só a Dara que a gente fez, nessa singularidade existe razão, emoção, orientações de gênero, as culturas, e com isso nós não podemos cindir, o judiciário não pode cindir a questão no meramente racional, no quem está Uhum. certo, quem não está certo. Não, deve existir um momento no processo, mas não uma possibilidade apenas
mas que não seja algo meramente formal, mas algo material realmente, para que as partes elas tenham a necessidade de se verem como elas são e o conflito ver o conflito como ele é. Até porque, Uhum. Agora, nós da área do direito não sabemos nem o que é o conflito, qual a estrutura do conflito. Nós somos meros operadores da norma, aplicadores de normas e princípios. E o conflito? Na esperança, se eu aplicar a norma e um princípio, nós vamos solucionar um conflito. É E uma mera muitas vezes esperança. agravamos, né? Muitas E vezes muitas das agravamos vezes, o conflito. agravamos. Então, nós, numa faculdade, nós nem entramos numa estrutura que seja um conflito. O conflito não faz parte do processo, por incrível que pareça. Não faz Uhum. parte. Nós estamos ali meramente aplicando aí numa esperança. E que, no mais das Uhum. vezes, não acontece. Então, há necessidade de nós vermos as pessoas que fazem parte do conflito como elas são, como efetivamente elas Sim. são, porque o conflito está dentro da pessoa. O conflito ele não é racional. O conflito ele é emocional. E aí me perguntam assim, mas Yuri, então você vai entrar na área emocional? Até certo ponto, eu preciso olhar a pessoa como ela é, inclusive no emocional. Dentro da estrutura do conflito, eu vou verificar aonde que está aquele conflito, né? Sim. E como que eu posso fazer para ter um deslinde possível para que aquelas partes saiam. Lógico que eu não vou fazer terapia, mas eu vou ali fazer um deslinde, utilizando técnicas para ali fazermos uma conciliação. Então, é só Uhum. isso. Então, Uhum. essa que é a proposta. Começaremos com um psicanalista, dois psicanalistas, que é o primeiro é o René. Conhece o René? René Schubert. Não. Muito bom, um René. Depois nós vamos falar sobre uma pessoa que ela é especialista em gestão emocional, para dizer o que é a empatia, que é necessário. E vamos terminar o primeiro dia com Marcelo Pirisoli, falando sobre Que comunicação não arrasa. violenta. O primeiro dia. O primeiro dia vai ser assim, vamos desmistificar o que é isso, né? E Uhum. aí, no segundo dia, vamos falar um pouco mais de Hemingway. O terceiro dia, mais sobre aplicação na advocacia. No terceiro dia, nós vamos falar aplicação nas carreiras. Então, Uhum. defensoria, magistratura, procuradoria e Ministério Público. E depois nós vamos falar, no último dia, sobre o método IOPT, com a Renata, a Dara, nossa colega, e terminaremos um grande finale com a Dara Campos. Indo para o futuro. Indo para o futuro. Não é legal? Não foi legal isso? Sim, sim, é. E assim, já dando uma palhinha, né? Quando você me mandou o convite, eu pensei muito nessa questão, né? Quando você pediu assim, é uma previsão futuro do direito sistêmico, né? Claro que eu não vou falar muito para não estragar minha estreia lá na finalização, mas eu andei pensando muito e eu lembrei na década de 90, teve uma reforma no ensino jurídico. E na época da década de 90, todas as estruturas dos cursos de direito, elas eram feitas apenas para se estudar códigos e decorar leis. Então, os estudantes entravam, né, e praticamente eles faziam um trabalho mnemônico de decorar a parte processualística, ensinar como a usar os furos e as lacunas do processo, né? Não tinha essa estrutura de se olhar para a pessoa e não tinha um aspecto prático, era uma coisa muito teórica. Então veio a primeira reforma do ensino jurídico, que quem escreve muito sobre isso é o José Geraldo de Souza Júnior, que é até um professor aqui da Universidade de Brasília, e ele fala que a partir daí surgiram, por exemplo, os núcleos de prática jurídica, que ali começou a se ter, dentro da universidade, das faculdades,
um polo de atendimento na qual o operador do direito ia ter contato com as partes. Mas para você ver, até a década de 90 se formavam e raramente o operador do direito tinha contato com as partes. Ele ficava como se fosse, vamos dizer assim, Beverly Hills, a Ilha da Fantasia, porque o direito, ele nasce, né? A gente sabe que o direito surge em praça pública. Ninguém chega e te dá um direito assim de mão beijada. A gente sabe, até pegando um pouquinho para o lado da constelação, que fala essa questão do transgeracional, né? Do percurso das gerações no tempo. Então, até falando, por exemplo, nisso falou a questão de gêneros. Há tempos atrás, eu não poderia estar fazendo um debate com você, jurídico, né? A mulher não tinha esse espaço de fala. Ou, há tempos atrás, a gente tinha, a gente vê em alguns seriados, né, negros, essa questão do racismo que está tendo muita discussão, né? Eu gosto muito daquele seriado do Outlander e lá mostra um pouco isso, né? Que teve um negro e uma mulher que foram para a academia de medicina. E chegou lá, todo mundo olhava para eles, tipo assim, o que que vocês estão fazendo aqui, né? Estão doidos? Isso assim, não tem nem 100 anos, né? Tem 80, 70 anos. Então, teve uma reforma nesse sentido de introduzir essa cultura de uma coisa mais prática para o exercício do direito, né? E ali, muitos alunos tiveram um contato com partes que hoje você tem, e assim, você já tem uma sensibilidade em relação a isso. Mas para não acontecer, por exemplo, entra um juiz super novinho, que é super inteligente, passa num concurso, mas chega lá, não consegue compreender que a parte não tem dinheiro para passagem. A parte não vai poder ficar indo lá todo dia. Então, exatamente esse convívio, né, principalmente porque os núcleos de prática recebem essa população mais que precisa dessa assistência judiciária. E depois ainda tivemos aquelas ondas renovatórias, que a primeira foi para acolher esse pessoal, depois a questão dos direitos coletivos. Então, a terceira onda que pega ali mediação, conciliação, e no meu livro, que eu vou até mostrar aqui bonitamente, que é o primeiro, o segundo, o Dr. Yuli, eu tive o prazer e a honra de ter o prefácio, mas esse aqui é o primeiro. E aqui eu defendo que a constelação estaria inclusa nessa terceira onda, né? Que seria... Você já fez a segunda edição desse livro? Não vou fazer agora que eu terminar. Eu estou terminando aquele que você fez o prefácio, que vai ser porque aquele lá já está nas páginas 400, eu tenho que parar de escrever. Então eu estou no final da revisão, vai domingo para a revisora, que já era para ter ido. E aí eu vou começar a fazer a revisão desse e vou fazer o nosso artigo. Entre uma semana e outra eu vou fazer o nosso artigo para te mandar e a gente... eu vou terminar amanhã, eu já vou pegar o artigo, vou pegar. Faz no Drive que eu vou escrever também, que a gente vai fazendo junto. Já coloquei outras coisas lá. Tá? Então, isso que você está falando é muito importante. A pessoa, que nem você falou assim, mas você vai tratar a emoção? Como que eu vou fazer para separar do homem a emoção? Se o homem é um ser emocional, faz parte dele, né? A razão e a emoção. E como o direito gosta muito da dialética e dos debates, eu adoro citar o Kant, que é um grande filósofo do direito, e que ele fala, né? O homem é feito de sensível, que é o coração, e o inteligível. Então, como é que uma pessoa tem a ilusão de que vai conseguir resolver uma coisa apenas no racional, né? Que é essa questão que você está trazendo, né? De como faremos para atender melhor essas partes que chegam nessa audiência. Pois é, eu fico pensando exatamente nisso, porque nós do direito temos essa crença de que, inclusive, eu até conversei com alguém, eu acho que foi meus alunos, imagina que uma pessoa, a gente tem nós temos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos existem para duas funções. Primeiro, para eu me relacionar com as pessoas no plano externo, eu me relaciono com a pessoa porque eu gosto e tudo mais. Mas esse sentimento, essa emoção no plano externo também tem a ver comigo, de me validar. Ou seja, as minhas emoções elas servem para
eu ter a minha validação. Então, se eu estou triste, eu reconheço que a tristeza faz parte. Se eu estou alegre, porque se eu estou com raiva, faz parte também. E quando chega um magistrado e diz aqui não pode se manifestar a emoção. Na verdade, quando o magistrado fala isso, ou qualquer outro profissional da área do direito, ele está sendo um perpetrador. Porque o que é o perpetrador? O perpetrador é aquele que retira a capacidade do outro de se manifestar. Ele diz, agora quem manda sou eu, você vai ter que fazer exatamente o que eu quero e você vai perder a sua autonomia. Ou seja, tu está tirando a possibilidade da pessoa se manifestar, inclusive no que tange aos seus sentimentos e emoções. Então, na verdade... É um ataque de Luís XV. Exatamente. Ele está ali a serviço do perpetrador. E isso é muito sério, porque a pessoa vai no judiciário, porque ela tem um problema, ela não foi validada, e vai escutar do juiz a sua não validação. Uhum. E isso é muito sério. Então, a gente precisa ter um espaço para que as pessoas realmente, efetivamente, se manifestem, inclusive emocionalmente, o que levou, se for de interesse da pessoa, óbvio, né? O que levou àquele conflito. Notadamente na questão de família, questões de sucessões, aonde que os problemas estão ali no plano emocional. E também, muitas das vezes, nas causas trabalhistas também. Isso também acontece muito nas causas trabalhistas. Então, esse direito fraternal e sistêmico, eu vejo muito, eu até coloquei isso no meu Instagram, não como uma mera aplicação de normas, regras ou princípios, e sim como que o indivíduo vai alcançar essa norma ou princípio. Nós não somos máquinas. Nós temos nossas emoções e sentimentos. E isso faz com que aí eu vou aplicar, com as minhas emoções, como eu sou, como é que eu vou chegar lá. Não é simplesmente eu dizer assim, filho, vai lá e faz. Não é assim. Não é assim. Então, por isso que eu acho que a diferença o que a gente precisa deixar bem claro qual é a proposta do que nós estamos fazendo. Nossa proposta é essa. Para mim, você trouxe algo muito importante, que é que a questão, você está falando também da postura sistêmica do magistrado. Né? Eu gosto muito do Jung quando ele fala do arquétipo do poder. Né? Ele tem um livro, O Natureza da Psique, e o outro também que fala um pouquinho das personalidades, que ele fala assim, o arquétipo, na verdade, ele tem uma carga energética maior, porque ele é um apunhado de consciências, né, unidas, e é muito fácil a gente ser capturado por um arquétipo. Então, o arquétipo do poder, ele é um arquétipo sedutor, e que pessoas que acabam chegando em posições que têm uma autoridade, a gente sabe que pela lei brasileira, quando o magistrado se pronuncia, né, é o Estado se pronunciando. Então, a questão da jurisdição, ela tem muita força e a parte chega, né, muitas vezes, digamos assim, nós que estamos aí anos fazendo terapia, às vezes a gente tem dificuldade de expor o que a gente sente, imagine uma parte que às vezes, que nem a gente falou, né, não tem dinheiro para comer, não tem passagem para chegar no fórum, e chega lá naquela situação de conflito, né, a mão suando, a coluna gelando. Então, como que a pessoa vai conseguir colocar tudo aquilo de uma forma sensitiva, de uma forma que promova uma escuta? Quando ele vai para uma posição de autoridade, que ainda tem aquela questão, né, de um lado ser mais alto, o outro ser mais baixo. Então, isso tudo causa um impacto muito grande na parte, que muitas vezes eu já vi várias partes saírem da audiência e falar assim para mim, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu ali dentro. Né? A pessoa parece que dá um blackout geral na parte. Então, é muito importante que o magistrado tenha essa consciência de que ele é um servidor também, ele é um servidor da justiça. Sim. Então, é importante essa questão de que, se ele tiver uma postura sistêmica, ele vai estar naquilo que a gente chama que é a metaposição. Qual que é a metaposição? Eu percebo o que eu percebo. Então, eu percebo se eu estou... Né, eu gosto de uma expressão que uma amiga minha usa muito, a gente usa muito aqui no curso, se eu estou me cozinhando com a comida junto com as partes,
se eu estou emburacando na questão dela, ou se eu estou conseguindo promover uma escuta ativa, e aí se inclui, às vezes, ouvir até o não dito dessa parte, porque tem hora que ela não vai conseguir se expressar, não vai conseguir dizer, né? Os advogados, muitas vezes, convidados a entrar naquelas posturas do triângulo dramático, um entrar no perseguidor, o outro entrar na vítima, e o juiz ser seduzido a ficar no salvador, né? Então, compreendo que numa audiência sistêmica, essa metaposição e observar essa postura sistêmica seja de uma sensibilidade e uma questão assim primordial, que se o juiz manter essa postura, né? E eu acredito, meu amigo, que você consegue manter essa postura, e tenho outras colegas magistradas que eu também tenho muita admiração pelo trabalho delas, né? Gosto muito da Alda aqui, as doutoras que a gente participou da pesquisa da violência doméstica, a doutora Georgina, a doutora Fabriciane, a doutora Magali. Eu percebo que elas têm uma preocupação em entregar não somente, que nem você falou, o logaritmo lá do código, né? Que aquela equação lógica, isso dá isso. Não, é ver realmente se é aquilo que a parte está pedindo, né? Se o advogado às vezes não dosou errado ali na petição, se manter o contato entre os advogados, entre as partes, né? E promover algo que seja mais duradouro, né? Uma decisão que seja mais permanente. Então, olhar para o conflito, eu entendo que é o início dessa audiência sistêmica. Fala um pouquinho do Rumi para a gente. Hoje até escrevi sobre o Rumi, olha, até escrevi uma frasezinha do Rumi. Mas o que eu queria complementar muito é o seguinte, é que nós não levamos em consideração que por trás da norma, nós somos ditos como operadores do direito, ou seja, nós vamos fazer meras operações jurídicas. Nós não temos legitimidade para conhecer o ser humano. Nós vamos aplicar a norma e pronto. Você falou de uma atitude, uma postura sistêmica, e a pessoa fica dizendo assim, mas Yuri, o que é a postura sistêmica? Postura sistêmica para mim, acima de tudo, quando você está ali no julgamento, você está numa postura que você precisa estar. Porque ali, naquele momento da audiência, você não pode estar numa postura de julgamento, porque não é a fase do julgamento, é a fase do conhecimento. Então, a princípio, você não pode julgar. Então, a postura sistêmica é a postura necessária para qualquer juiz, porque ali ele não pode julgar, ele tem que estar numa postura apenas de coleta de provas. Não é a fase de julgamento. Mas não é muito assim que acontece. Eu vou contar para você um exemplo que teve comigo. A moça era um divórcio, uma partilha de bens, e a moça muito pesarosa, sofrendo bastante em função do divórcio. E eles tinham alguns bens, e ele fez o seguinte, ele dividiu o bloco de bens, os bens em dois blocos, o bloco A e o bloco B. E aí ele falou assim, olha, você fica com A, eu fico com B. E ela pensou, não, eu não quero. Não quero o acordo. E eu olhando assim, né? Não quero o acordo. Eu fui olhar, né? Se tinha alguma coisa no bloco, né? Não, então você não gostou disso, desse bloco de bens, né? Não gostei. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, troca. Fica com esse e o marido fica com o outro. Aí o cara, ok, eu fico. Para mim, tudo bem, eu troco. Eu fico com o outro bem e ela fica com A, com B, não sei, já me esqueci. Aí ela olhou assim, não, também não quero. Aí eu olhei. Não quer nada. Eu falei assim, olhei para ela, parei e disse, minha senhora, a senhora quer ficar nessa relação? É assim que a senhora quer ficar com ele? Isso é digno para a senhora? Ficar nessa relação através desse processo judicial? Ou então, qual a proposta dela? Já que ela não quer nem A nem B, qual a proposta que ela tem para fazer? Pois é, mas aí quando eu trouxe a verdade que ela queria ficar com o sujeito só em função do processo,
Ela queria permanecer com ele, nem que fosse pelo processo. E eu disse assim, deixa ele ir, Uhum. não prende. Isso não é bom para a senhora, nem para ele, e muito menos para os seus filhos. Ela baixou a cabeça, ficou 3 minutos olhando para baixo e disse, ok, o senhor tem razão. Fez o acordo. Liberou o bofe. Liberou o bofe. Mas a questão é toda assim, a gente perceber essa percepção, essa postura Uhum. sistêmica, ela também vem com uma percepção do que está Sim. acontecendo realmente no processo. Qual é o conflito em si? Ela não queria, de forma alguma, liberar o rapaz. E Uhum. aí ela disse que eu larguei muita coisa para ficar com ele e tal, e eu tinha muita capacidade. Eu falei assim, a senhora não tinha muita capacidade, ela só tem capacidade. Sim. A Né? gente vê muito isso, né? O processo sendo usado para compensar, né? Ou compensar o amor, ou o dinheiro sendo usado para tentar compensar uma suposta perda. Tem algumas vezes que eu pergunto para as partes, né? Cadê a máquina de medir o amor para a gente calcular aqui como é que vai fazer essa. Né? Que Pois um fica, é, eu já peguei um inventário que um irmão falava assim, não, eu tenho que receber mais porque meu pai amava mais o outro, porque amava mais a outra irmã. Eu falei, amigo, é, cadê a máquina de calcular o as amor? Nessa emoções. máquina tá valendo E 1 milhão aí, aqui, não tem como. quando ia fazer inventário, então, olha, as dinâmicas são tão fortes e tão grandes, porque um filho ele quer entrar no lugar entra no lugar do pai, e aí a gente vê muito interessante isso, porque os conflitos das sucessões começam ainda quando o pai é vivo. Então, nós temos aí todas aquelas alianças e pactos sistêmicos entre a família, dentro da família, que um protege o outro protege um, e isso vai reverberar lá no inventário. Ele, Uhum. o filho que defendia o pai, vai ficar contra o filho que defendia a mãe. E esses pactos que levam realmente, no decorrer da evolução do sistema familiar, a polarização vai acabar lá no processo de inventário. E o processo de inventário fica lá 15, 20 anos parados, mas eu tenho uma solução rapidinha para isso, Andara. E aí é assim, porque às vezes você não consegue, o conflito ele é tão intenso que você tem o seu limite. Uhum. Você tem o seu limite. Aí é a ordem da ajuda. Você tem o seu limite. Você não vai querer mais que a pessoa. Mas, por outro lado, você também quer que o processo termine. Então, vai aí uma técnica. Você pega e faz o seguinte: há quantos anos tem o processo? Tal. Eu pergunto para as partes: vocês acham que os advogados de vocês estão trabalhando de graça? Uhum. A cada ano que o seu advogado trabalha, ele ganha um pouco mais. Daqui a pouco, vocês vão ficar sem dinheiro e o advogado vai ficar com tudo. Aí um dia eu fiz essa conta. Eu falei, me permitem, senhores, porque eles mesmos já não aguentavam mais. Os advogados não aguentavam mais. Vamos fazer a conta aqui, quantos vocês vão receber e quanto que o advogado vai receber. A Dara, o advogado recebia tanto quanto o herdeiro, de tanto, porque eram 15 anos. 15 Pudera, anos, sim. Sim. 15 pudera. Teve uma tia-avó que faleceu no começo do ano, e deixou um terreno, minha família é do interior do Ceará. E aí a minha mãe veio perguntar para mim, né? Olha, minha filha, tia Terezinha faleceu e tal, e ela tem uma casa que vale tanto, né? Lá é perto de Aracati. E a gente está pensando, né? Se vale a pena, se vale. Aí eu falei, quanto vale a casa? Ela, X. São quantos herdeiros? X. Quanto o advogado vai cobrar? Tanto. Eu falei assim, você vai pagar mais do que você vai receber. Então, realmente, a conta não vale, né? E ela falou, o que que eu faço? Eu falei assim, você toma um chá de camomila e tenta fazer isso no cartório. Porque no cartório, se vocês conseguirem fazer uma reunião familiar que consiga
fazer isso consensualmente, vocês vão conseguir resolver sem precisar acessar a justiça. Ah, mas o outro tio que tá brigado com o outro, que tem uma confusão com o outro que é do ano passado, aí começa, né? Aquela confusão que toda família tem. Ela falou assim, acho que não vai sair. Eu falei, marca aí umas 3 reuniões de família, entuxa brigadeiro em todo mundo, né, para ficar bem docinho e vai conversando, porque vai dar menos trabalho e menos custo e aí vocês vão receber o dinheiro. Se for para a justiça, acabou. O valor do bem dividido já foi nos honorários. É exatamente Mas essa é isso, é uma conta. técnica. E aí eles resolvem rápido. Quando eles percebem isso, o bolso realmente é o órgão mais sensível do ser humano, né? A brincadeira, essa ditado, assim, né? E aí eles resolvem. Eu tive um processo lá muito assim, que demorou muito e eles resolveram. E engraçado que depois disso, quando eles perceberam o quanto que eles estavam gastando, aí eles pararam de brigar, os irmãos ficaram de bem. Olha que coisa maravilhosa. Uhum. É. E Que aí é é o isso. que é o que a gente chama do inimigo externo. Inimigo externo faz a Pois união é, você interna. falou uma É. coisa boa, né? Foi isso. E aí eles A minha ficaram mãe bem. fazia, a minha mãe fazia uma coisa muito interessante quando eu era pequena, que eu tinha que dividir alguma coisa com a minha irmã. Era uma técnica assim, ó. Uma divide, a outra escolhe. Então é a mesma coisa. Um faz a divisão e o outro escolhe. Tá tudo resolvido. Mas olha, é bem interessante. Eu entendo, quer dizer, a proposta nossa é realmente uma formulação, e aí também a sua, né? De introduzirmos realmente quem sou eu, né? Mas assim, a minha ideia seria propor uma mudança na grade das faculdades de direito para incluir a estrutura do conflito e como chegar nele, né? Porque não é Uhum. possível nós trabalharmos com solução de conflitos sem sabermos o que é o conflito. É como nós fazermos um churrasco e não entendermos de carne. Então é algo difícil, né? Algo difícil de entender e é por isso que eu entendo que o número de processos no judiciário é imenso. É imenso porque nós não temos a capacidade de solucionar conflitos. Aliás, a nossa sociedade ela é uma sociedade muito é, 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 odiosa, né? Tem muito ódio entre as pessoas. É engano dizer que o brasileiro é um povo pacífico. É um engano. Nós brigamos muito, né? As pessoas têm seus traumas e aí é, 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 isso vai reverberar nos processos judiciais que nós temos. Muitos processos judiciais, as pessoas preferem o contencioso à solução pacífica, não é? A conciliação, seja ela a forma adequada de resolução de conflitos, mas o que acontece muito isso. Nós precisamos mudar essa cultura. A mudar a cultura jurídica, ela precisa que isso aconteça na faculdade de Direito, não é? Dentro da faculdade Uhum. de Direito. A cultura que nós estamos propondo realmente que o advogado ele seja aquele especialista em lidar com conflitos, muito mais do que aplicação de normas, muito mais do que ser o sabichão do furo da lei, é ser aquela pessoa que sabe, que também sabe, não que sabe, mas que também sabe, que saiba o furo da lei, mas que também saiba lidar com soluções pacíficas. Né? Essa é a minha ideia. Né? Uhum. É. Nessa reforma do ensino jurídico, eles introduziram a obrigatoriedade da matéria que chama Sistema de Soluções de Conflitos. Mas geralmente ela só abrange a mediação, né? Até porque na época a mediação ainda estava naquele movimento inicial de 2006. Então, ela foi introduzida, mas ainda, eu acredito, de uma forma tímida. Aqui em Brasília, tem muitos professores que estavam já orientando os alunos que, quando cursassem essa matéria, assistissem pelo menos uma conciliação, uma mediação e uma constelação. Pô, Inclusive, legal. muitos encaminhavam, tinha 3 professores, um da Unieuro,
um professor do Uniceub e um professor aqui do IESB, eles mandavam os alunos irem lá me procurar, então a gente vivia fazendo declaração de participação de horas, porque eles iam para conhecer, né? E muitos, às vezes, ali ficavam, aí começavam a frequentar os cursos de final de semana, começavam a ir nos outros grupos, porque se interessavam pela abordagem, né? Então, mas você vê que ainda de uma forma ou facultativa, digamos assim, não dentro do que você está falando que seria uma grade, né? Mas acredito que já é um dos primeiros passos. Teve uma universidade aqui que me solicitou tipo um estudo nesse sentido, mas a gente observa também que mexer na grade horária da graduação é mais difícil do que a pós. Né? A pós tem uma abertura Sim, maior, tanto é que aqui mesmo eu claro. coordeno a pós Direito Sistêmico, Soluções Pacíficas de Conflito, que ficou suspensa por causa do Covid, mas a gente vai retomar aí no formato online e mantenho você na grade dos professores, que a gente vai estar trabalhando de uma forma online, já que não está sendo possível o presencial. Mas a gente observa que, como pós, como extensão, tem uma aceitação mais fácil, mas aí, em termos de tramitação de MEC, né? Mas eu compreendo o que você fala, e um outro ponto que eu acho importante é nas escolas superiores da advocacia, que eu vejo que a ESA faz muito cursos importantes, né? Inclusive até prestigiando o belo trabalho de várias comissões de direito sistêmico que estão fazendo excelentes trabalhos, né, nessa área do direito sistêmico, e também nas escolas da magistratura. Até aquele curso que você veio dar foi na escola da magistratura aqui no DF, que eu coordenei uns 2 anos, a gente teve curso lá, que é no intuito de trabalhar na postura sistêmica, né, nessa formação dos operadores do direito. É, Deixa eu ver o que o pessoal está botando aqui. Mediação sistêmica é uma excelente ferramenta nos processos judiciais e extrajudiciais. Nossa cultura é por natureza bélica e aos poucos vamos conseguindo aproveitar os ganhos do direito sistêmico. Verdade. Eu respondi aqui a Raquel comentou com a gente, compartilhou que lá em Minas as custas cartorárias são mais caras que as judiciais e que o inventário extrajudicial não dispensaria advogado. Verdade. Só que eu respondi para ela que no caso, na família, tinha uma advogada, né? Tinha uma das pessoas que iria fazer, não teria essa questão dos honorários, seria mais as taxas mesmo. E a gente acabou tendo que chamar um mediador, porque a família precisava conversar mesmo. Então, foi para o caminho da mediação. Foi de um jeito ou de outro resolve, de um jeito ou de outro vai resolver. Mas eu acho muito interessante isso que a gente está falando. Né? E queria, a gente já está começando a caminhar para o fim da live, que a gente trabalhasse um pouquinho também, Yuli, essa questão que você trabalha muito bem, que é a questão dos traumas, né? Muitas vezes a pessoa está numa sessão de uma audiência que geralmente ninguém vai para uma audiência se sentindo bem, né? Estou indo caminhar no parque, estou indo jogar bola com os amigos. Então, é um ambiente que normalmente as pessoas entram muito tensas. Então, o juiz tem que ter uma presença muito grande nesse sentido já de pacificação, né? Porque muitas vezes as partes se exaltam mesmo porque ficam muito nervosas em si, né? Ou recuam e não falam isso que precisa. E é muito comum nessas audiências acessarem aí ou memórias antigas, eu até citei, né? Que muitos casos que a gente atendeu na violência doméstica, até alguns homens agressores, teve um que ele teve um choro muito forte depois da sessão, porque ele falou assim, nossa, eu me lembrei que quando eu era pequeno, meu pai agredia minha mãe, eu era menino, tinha 10 anos, e quando eu via aquilo, eu falava assim para mim, eu nunca vou agredir uma mulher. E hoje eu tô catapultando minha esposa, destruindo minha família. Parece que eu tô. Ele usou uma expressão interessante. Eu falei, parece que eu estou endemoniado. Eu falei, não, não é endemoniado. O senhor está com memória familiar atuando. Né? São repetições de família. Então a gente conversou um pouco. Mas a gente observa que é muito comum essas memórias atuarem, então repetições de histórias que não foram resolvidas, ou algum trauma, às vezes, que a pessoa teve ali naqueles primeiros anos, né? Ou na infância, algo que marca muito. A pessoa fica como se fosse com uma ferida na alma e aquilo vem à tona numa situação de estresse, principalmente num ambiente de audiência. Passo a batata quente para você. E aí, vai fazer o que na hora que a parte está em transe? Trauma e transe, livro da Úrsula Frank.
né? Ela fala muito até algumas características físicas quando a pessoa entra numa memória de trauma. Fala um pouquinho pra gente. O trauma, todas as pessoas são traumatizadas. Então não adianta a gente dizer assim, não, nós todos somos, né? Você tem pequenos traumas ou tem muitos traumas. Até porque também os traumas eles são transgeracionais. Então, como que isso vem para a gente pode imaginar que as células elas possuem memórias. Então, eu até tenho aqui um livro, não vou buscar, mas tem aqui um livro de As Memórias Celulares, e é como se fosse, como o próprio livro diz, a alma. Mas, Yuri, como que isso acontece? Então, hoje nós temos os corações transplantados. Para ter uma ideia, né? Várias pessoas que têm corações transplantados. E depois do transplante do coração, a pessoa que recebeu o coração da pessoa falecida começa a desenvolver os mesmos gostos da pessoa que faleceu. Então, a pessoa... Uhum. Isso é por quê? Porque a memória da pessoa, aquelas células que foram do coração, elas começam a reverberar na pessoa. Isso daí, nós também temos traumas também transgeracionais. Eu não estou nem falando aqui questões de campo, estou falando aqui questões mesmo de ciência, né? Da biologia, vamos dizer assim, da medicina. E aí, Uhum. nós podemos receber, em função dessas memórias das células dos nossos pais em nós podemos também receber esses traumas, esses gostos, né? A epigenética também, ela nos ensina isso. E aí, eu vou dar esse exemplo, então, que você mencionou. Esse rapaz, com certeza, ele também foi agredido pelo pai. Imagina o seguinte, imagina um garoto que precisa amar o pai e ele, ao invés de receber esse amor, ele recebe essa agressão. Uhum. O que acontece com a raiva que ele precisa estar ali? Que a raiva que ele tem, né, e aquela memória relacionada a ele apanhar do pai, ou ver a mãe apanhar, essa raiva, o que acontece? Ele não pode manifestar essa raiva porque ele precisa amar o pai. Então, essa memória, ela é escondida no inconsciente. Mas só que eu não posso sentir, mas só que ela começa a atuar de uma forma muito intensa. Ela não pode se manifestar e a pessoa fica extremamente estressada, porque ela fica no inconsciente, não é? E, de alguma forma, ela fica ali, não manifesta. Beleza. Quanto mais traumas a pessoa possui, quanto mais memórias no inconsciente, memórias traumáticas no inconsciente que a pessoa possui, maior o estresse no corpo, maior o nível de cortisol. E, por vezes, essa raiva, ela sai de inopino. Então, a gente vê pessoas que estão muito bem, daqui a pouco elas explodem. Isso é tipo de pessoa traumatizada. Você está falando com a pessoa muito bem, está falando no WhatsApp muito bem, daqui a pouco a pessoa explode. A pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver. Isso daí é próprio de pessoas traumatizadas. Nesse caso, o que acontece? O rapaz, ele foi agredido, não pôde manifestar essa raiva, e aí vai manifestar essa raiva em situações a posteriori. Depois, com quem? Com o amiguinho do colégio, com o irmão, com o cônjuge, com os filhos. Porque essa memória ainda está lá. Então, é isso que acontece. Isso daí tanta é a verdade que, às vezes, o perpetrador, esse sujeito que está na violência doméstica, a mulher se separa e ele vai casar com uma outra mulher e faz a mesma coisa. Mas aí você pensa que é só o homem, né, que apanha. A mulher também. A mulher, ela casa com o perpetrador, se divorcia e depois ela vai casar com outro homem.
Adivinha com quem ela vai casar? Com um perpetrador também. Então, porque ela vai atrair essa situação, né? O trauma, ele quer ser visto. E para ele ser visto, ele vai fazer com que encontre uma pessoa apetitosa. Nossa, essa pessoa é tão apetitosa, ela vai me fazer sofrer tanto. E aí ele fica apaixonado por essa mulher ou esse homem que vai fazer você sofrer tanto. E aí eles se namoram, tem aquela... E aí quanto mais traumatizada é a pessoa, mais apaixonada... Não estou aqui, eu não sou dizendo que a paixão é ruim, mas fica aquela coisa de eu perder o senso de mim mesmo em função do outro. Para ter um bom amor, eu preciso ter a minha autonomia. Pessoal, eu preciso ter a minha autonomia. Aí está aí a Dara, um exemplo de uma mulher inteligente, vivendo a autonomia dela, brilhando profissionalmente, e vai encontrar uma pessoa que respeite essa autonomia. Porque se ela, pelo menos, é um exemplo, se ela souber que o homem, por acaso, que ela quiser se namorar, quiser tirar isso aqui do brilho dela, a primeira coisa que ela vai falar assim, meu filho, aqui não, você vai para lá. Porque ela desenvolveu essa autonomia. Por isso que, às vezes, é difícil encontrar pessoas que respeitem a autonomia, porque tem memórias traumáticas de abuso na infância. Ou o patriarcado, aonde que o homem, para ele sobressair, ele precisa ter uma mulher que não brilhe, né? Uma mulher bonita, recatada e do lar. E do lar. Mas eu sou do lar também, Yuli. Eu estava comentando ontem na live, me chamaram para falar da live de pensão alimentícia. Eu falei na pandemia, estou como várias pessoas, eu estava vendo as estatísticas, eu adoro estatística. Diz que 70% dos casais não dividem as tarefas. Eu falei assim, é isso aí. Eu falei, aqui eu estou lavando, passando, cozinhando, teletrabalho, escrevendo e cuidando da Sofia e da Bela, da cachorrinha ainda. Então aqui é multitarefas, bombril. Aqui também nós temos a nossa Sofia, que ela está também no colégio, né? Temos a nossa Belinha, que agora a Belinha está viciada em biscoito polvilho, não sei a sua, mas a minha Belinha está viciada, então a gente vai... Pode dar biscoito para cachorro. Pandemia é isso, gente. Você começa a conversar com o cachorro, começa a ter ser um grande amigo, é o cachorro, mas é isso. Mas então, o trauma, quando a pessoa parece traumatizada numa audiência, o Franz Huber, que é o meu professor, né? Hoje eu considero o Franz Huber o meu professor ele nem fala em constelações, ele fala em encontro consigo próprio. Nesse método que envolve, ele fala que nós temos algumas qualidades de traumas, vamos dizer, qualidades de trauma. A gente tem trauma de perda, nós temos trauma de identidade, que é onde a gente vai ter o desvalor, a pessoa se sente desvalorizada, existe o trauma do amor, e que a pessoa se sente, eu não tenho capacidade de receber amor, e às vezes a pessoa também não coloca limites, né? Ela não se protege em relação a isso. Então, dependendo de como a pessoa chega, você precisa valorizar essa pessoa, porque ela tem um trauma de desvalor. Como é que é o trauma de desvalor? Ela própria se desvaloriza na relação. Ela mesma não se sente bem na relação. Ela vai abandonar a si própria para viver a vida do marido ou da esposa. Então, Perdão, na pesquisa, que até o que você fez o prefácio do livro, né, que vai ser publicado, que é o Violência Doméstica contra a Mulher, Perigo ou Solução, esse é o tema, né? Eu observei nos casos um elemento muito comum, aquelas que sofriam violência, né, que a gente chama mulher em situação de violência, partindo do princípio que a qualquer momento ela pode sair dessa situação de violência, não se usa mais o tal do vítima de violência. Mas eu percebi o seguinte, que a maioria delas tinham sofrido abusos na infância, inclusive sexuais,
né? E a maioria delas sofriam estupros pelo marido, todas elas relatavam, né? Que tinha aquela questão de que eles chamam de direito sexual, né? Sobre a mulher. Ah, é minha e tem que me atender e acabou o assunto. Então, elas tinham, na verdade, era difícil para elas perceber isso como uma violência, elas reportavam. Mas aí elas ficavam perguntando, né? Assim, ele me obrigou, ele me bateu, e elas não conseguiam entender que era um estupro, né? Porque ela estava dizendo, não, ela estava apanhando para ele manter a relação sexual com ela. E a maioria já tinha passado por essa situação, situações de abuso na infância. E outra coisa também muito comum, que me chamou a atenção, que do universo que se trabalhou, tinha muitos casos de falsas adoções, que eram aquelas, adoção à brasileira. Eles pegam a menina para criar, mas na verdade não é para ser filha, é para ser empregada doméstica de casa. Ah, Então, sim. na verdade, não ficava claro para elas. Imagina, você pega uma menina de 10 anos e bota para trabalhar na sua casa. E aí, hora trata como filha, hora trata como empregada. Então, tinha uma confusão nelas de ter muita invasão dos espaços afetivos. Então, invasões corporais, né? Violências mesmo corporais, e também invasões afetivas. Então, elas se sentiam deslocadas, não amadas, rejeitadas, enfim, um absurdo de violências que, quando elas saíam daquelas situações familiares que eram de violência, elas fatalmente caíam em situações similares de parceiros violentos, meio que reproduzindo essas situações traumáticas vivenciadas. Então, por isso que até eu fui concluindo no sentido dos círculos sistêmicos de ter mais acompanhamento, porque a gente sabe que uma situação de violência não é tão simples assim. Então, realmente, precisa ir trabalhando várias relações e essas questões que são mais profundas, que é o que você está trazendo para a gente, que são os traumas, às vezes até intrauterinos, né? Que são memórias muito profundas que atuam. Nesse caso que você falou, existe um desvalor muito grande. E o que é esse desvalor? Eu perco a minha identidade, eu não sei quem eu sou, e passo a ser alguém que o outro queira que eu seja. Uhum. Então, o outro, ele vai dizer o que eu vou ser. Eu não tenho a minha identidade, eu não tenho nada. Então, eu passo a viver em função do outro. E aí eu atraio essas pessoas abusivas, que podem, inclusive, tornar a sua vida um inferno, né? Dizer que hoje Sim. você é um inferno, né? A pessoa começa a tornar a sua vida, pelo amor de Deus. Então, É. você precisa dizer, não, aqui não, filho. Então, se É, você e isso expressa... que você falou da autonomia, Yuli, é muito importante, porque se a pessoa não tiver isso bem construído, as violências começam e elas na verdade, o que a gente observa é que já vinham em ciclos de violência e às vezes nem percebiam, né? Que começa com aquela questão de, por exemplo, como geralmente começa essa questão da violência? Primeiro, ele começa a dizer para ela aonde ela pode ir ou não pode, qual roupa ela pode usar ou não pode, se ela pode estudar, se ela pode trabalhar, como se isso tivesse a cargo dele. Então, ali já começa, e que nem você falou, se o pilar da autonomia não estiver bem construído, tem uma estrutura cultural e social que meio que valida a mulher cedendo. É Só que claro, nisso ela vai ficando muito refém de uma situação. é claro que nós vamos ter aquela fase, aquele espaço interativo de Uhum, sistêmico, aonde que nós vamos combinar situações, né? Vamos aonde? Porque é uma necessidade dessa relação sim, entre duas sim. pessoas, mas que isso de alguma forma não retire a autonomia de cada um, não retire a Uhum, paz e a tranquilidade de cada um, porque isso é muito sério. Você precisa ter uma paz na sua vida, você precisa ter uma autonomia na sua vida, não é? Você precisa saber o que você quer. E a gente precisa dizer assim, a partir de agora, não. Agora, o porquê que a gente uhum. não consegue dizer não para as pessoas que nós amamos? Ou qual essa dificuldade? Porque os nossos pais, eles não respeitavam os nossos limites.
E aí Uhum. eu digo uma coisa que é bem interessante. Uma pessoa que tem um trauma dos pais, Uhum. um abuso sexual, por exemplo. Como essa pessoa faz para aceitar o pai? Uhum. Então, é muito sério. Eu vou contar só uma história aonde eu soube que um constelador disse assim para a pessoa: olha, você tem que aceitar o seu pai, e você vai lá e aceita, né? Vai lá e conversa com seu pai. E o pai estuprou a moça. Aí a moça foi lá, né? Fala com o pai. Oi, pai, tudo bem? Aí o pai, o que o pai entendeu? Tudo bem, vamos transar? Uhum. Ele tinha uma distorção, sim, é. Sim, aí a gente percebe que tem situações em que a gente não pode determinar para a pessoa. A pessoa Sim, foi é. traumatizada. Isso Yuli, foi você falou uma coisa muito importante, que alguns consteladores às vezes acham que honrar pai e mãe é se relacionar com pai e mãe. A gente fala em honrar um vínculo, honrar a transmissão da vida, mas alguns pais, que nem você falou, são tão perigosos que a pessoa precisa se manter distante. Ela vai trabalhar aquele vínculo no interno dela, na vida dela, nas coisas dela, mas não é indo lá, né? Que nem você falou, se isso já aconteceu, o caminho já está avisando que é um caminho perigoso, não é a melhor estratégia. Pois é. Amigo, a gente está quase no final. Deixa uma mensagem para o pessoal que eu quero salvar a live e Olha, a gente estará junto no Adara, congresso e no artigo. um grande abraço para você, abraço na Sofia, um beijinho na sua Belinha. Conte comigo nas suas formações. Sempre é bom conversar. Você tem uma inteligência extraordinária. Eu sempre tive amigos cearenses e os cearenses, eles realmente têm algo que eu não sei o que é, mas todos são muito inteligentes. Então, eu sempre tive esse apreço todo especial. Eu tenho um colega aqui, que é juiz daqui comigo, o João Paulo, que é cearense, o cara é fantástico. Vocês fazem parte nós acho que o Brasil todo tem orgulho de vocês em função da cultura do estudo, né? As pessoas em Fortaleza estudam muito, são muito estudiosas, né? Não é à toa em que a maioria das pessoas que passam no IME e ITA agora são do Ceará. Não é mais de São É Paulo, mesmo? não é mais do Rio de Janeiro, é do Ceará. Então, parabéns, Adara, por todo o seu trabalho, por seu livro, que eu não estou indicando para os meus alunos porque ele está esgotado, mas assim que for reeditado, vai ser o livro que eu vou indicar para os meus alunos. E todo o movimento que você faz em prol das constelações é muito bonito. E você é sempre muito respeitosa comigo, desde sempre. E eu tenho muito orgulho de sempre receber o seu convite para participar de lives, cursos. E muito obrigado mesmo. Eu também estou muito feliz de estar aqui com você e muito feliz também de ter recebido o convite para participar do seminário, da semana que você vai fazer. Tenho certeza que vai ser um sucesso o congresso, estarei lá. Né? Conto com você aqui na pós de Direito Sistêmico, te espero. A admiração é mútua, pessoal, profissional. Deixo também um grande abraço, Yuli, você, sua família, sua Sofia, sua Belinha, sua esposa. Né? E eu recebo com muito carinho a saudação ao Ceará. Né? Inclusive, eu fiz uma homenagem ao meu pai. Meu pai, na época que era do Ministério da Saúde, trabalhou no combate à peste. E ele fez uma resenha falando de uma viagem que ele fez aos Estados Unidos, nessa viagem de trabalho em função da questão da saúde pública. Ele escreveu uma notinha que ele encontrou com um Gonzaguinha, o Gonzagão, na verdade, tocaram sanfona. Tá lá no meu Instagram, depois você dá uma olhada, que eu também Vou considero, olhar. né, porque meu pai não, mas é um homem inteligentíssimo. Pois um abraço em Grande todo abraço, mundo, querida. e vou Valeu. encerrar para a gente não perder. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau.